Como começar a investir sem estudar? É isso que muita gente me pergunta e na verdade é isso que a maioria das pessoas quer, investir sem precisar sentar a bunda na cadeira e estudar. E foi por isso que eu desenvolvi uma metodologia que dá para fazer os primeiros investimentos, principalmente se você está começando a investir agora. Você consegue com essa metodologia investir sem precisar estudar muita coisa. É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Bora pro vídeo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Eu sou o João Paulo Santana e aqui ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. O vídeo de hoje é para aquelas pessoas que querem investir, mas não tem tempo para estudar porque ou trabalham e estudam ou têm uma jornada de trabalho muito grande ou de repente são aquelas que têm preguiça mesmo de estudar. Eu espero que você seja do primeiro grupo, mas vamos lá. E para explicar essa metodologia que eu criei para as pessoas que querem começar a investir, mas não tem muito tempo, eu preciso estabelecer duas premissas. Primeiro, você precisa entender que você que está começando agora não vai atingir uma rentabilidade muito acima da média do mercado. É muito difícil uma pessoa iniciante ter uma rentabilidade maior do que a de pessoas que estão há anos investindo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você precisa saber que rentabilidade ou retorno dos seus investimentos, para quem está começando, não faz muita diferença. E eu vou te provar por quê. O índice Ibovespa, que representa as principais empresas da nossa bolsa de valores, teve uma rentabilidade de 12,63% nos últimos 12 meses. Para efeito didático, só para a gente arredondar a conta e ficar fácil de você entender, eu vou considerar que o Ibovespa rendeu aí 1% ao mês nos últimos 12 meses, ok? Observe esses números. Imagine que você consegue fazer aportes de 300 por mês por 12 meses a uma rentabilidade de 1% ao mês. Ao final dos 12 meses, você teria acumulado um patrimônio de R$ 3.804. Se você melhorar muito e atingir uma rentabilidade de 2% ao mês, ou seja, o dobro desse exemplo que a gente acabou de dar, você teria aí mais ou menos uma rentabilidade anual de 26,8%, que é uma rentabilidade muito alta. E nesse caso, o seu resultado seria de R$ 4.023 acumulados no período de 12 meses. Percebe que a rentabilidade ou o seu conhecimento, por melhor que ele seja, se você conseguir sair de 1% para 2%, dobrar a sua rentabilidade, você consegue perceber que o resultado não é muito expressivo. Quando você está iniciando e você ainda não tem um capital muito grande e os seus aportes são pequenos, a rentabilidade não faz tanta diferença num período curto de 1 ou 2 anos. É isso que você precisa ter em mente. Agora, se você mudar o seu aporte de R$ 300 para R$ 500, com a mesma rentabilidade de 1% ao mês, ao final de 12 meses você terá acumulado R$ 6.341. O que fica claro depois de a gente ver esses números? Fica claro que no início da sua vida de investidor é muito mais interessante você gastar energia em fazer mais dinheiro para ter um aporte maior do que gastar energia em ter mais conhecimento para ter uma rentabilidade maior. Essa rentabilidade, por maior que você consiga, por melhor que seja, em cima de um valor pequeno de aporte ou de capital, não vai fazer muita diferença no prazo de 1 ou 2 anos. É por isso que eu sempre digo, no tripé que constitui um investimento, que é prazo, taxa e aporte, o aporte é o rei. É ele que faz toda a diferença quando você está iniciando. Ah, JP, mas então você está me dizendo que o prazo e a rentabilidade não são importantes nos investimentos? Não foi isso que eu disse. O que eu quis dizer é que quando você está no início e ainda tem aportes pequenos e não tem um capital muito grande, no começo, entre 1 e 2 anos, a rentabilidade não é tão importante assim. E como a gente está falando de um prazo de 1 ou 2 anos para o início, também o prazo não faz muita diferença.
Agora, é óbvio que a rentabilidade e o longo prazo vão fazer muita diferença na construção do seu patrimônio. O que eu estou te trazendo aqui é uma solução para quem está começando, para quem ainda não tem um patrimônio construído e para quem ainda está no início, fazendo pequenos aportes ali para começar os seus investimentos. É óbvio que taxa e prazo são extremamente importantes se você faz isso por um período muito longo. Ao longo de um período de 20, 30 anos, a taxa vai fazer muita diferença se for de 1 ou 1,2%, por exemplo, se você considerar um período desse tamanho. O que eu quero que você entenda aqui é que no começo é o aporte que vai alavancar o seu patrimônio. Então foque no aporte. Agora que você já entendeu que o aporte é mais importante do que a taxa, vamos definir 2 ativos para que você possa acumular esses aportes. Mas antes de te mostrar esse ativo, eu já vou te pedir para fazer 2 coisas. A primeira é já deixar o seu like aqui nesse vídeo. E a segunda é se inscrever no nosso canal. Clique aí no botão, se inscreva e já ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E então, quais são esses ativos, esses 2 ativos para você acumular o seu patrimônio nos primeiros 2 anos aí dos seus investimentos? O primeiro deles é o BOVA11, que é um ETF. Para quem não sabe o que é um ETF é uma cesta de ativos, ou seja, você compra um ativo que é composto por uma cesta de outros ativos. No caso do BOVA11, a gente está falando de uma cesta de ativo com as principais empresas da Bolsa de Valores, do índice Ibovespa. Ou seja, comprando um único ativo, o ETF BOVA11, você estará exposto às maiores empresas negociadas na Bolsa Brasileira. Dessa forma, você estará em um único ativo diversificando sua carteira, porque a rentabilidade da sua carteira ou desse ETF ou desse investimento que você fará será a média dessas empresas. E o outro ativo para você compor a sua carteira seria o IVVB11, que também é um ETF, porém ele replica as principais empresas do S&P 500, que é a Bolsa Americana. Investindo no IVVB11, você teria aí a média de rentabilidade das empresas norte-americanas. Dessa forma, com o IVVB11 e o BOVA11, você estaria investindo tanto em ativos do Brasil quanto em ativos dos Estados Unidos. E nos 2 primeiros anos de construção do seu patrimônio, seria uma diversificação bacana para que você conseguisse ali colocar os seus aportes. Você não precisaria se preocupar tanto em ficar escolhendo ativos, você define esses 2 e aporta metade de cada parte do seu capital neles. E enquanto você vai fazendo essa construção, você vai estudando para que você vá aprendendo mais e depois tenha mais capacidade de escolher novos ativos ou ativos independentes para você construir uma carteira mais diversificada de fato. Viu? Com apenas 2 ativos, sem precisar estudar muita coisa, você já consegue começar a construir a sua carteira de investimentos. Agora, eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui para você. Não se esqueça da sua reserva de emergência. Quando você for começar a construir o seu patrimônio para investimentos, você já tem que ter em um lugar de renda fixa, com liquidez diária, a sua reserva de emergência. Depois que você formou essa reserva, aí sim você pode acumular o seu patrimônio nesses 2 ativos, pelo menos pelos primeiros 2 anos. Agora me diz aqui nos comentários se esse vídeo facilitou a sua vida, se de fato vai ficar fácil você investir sem precisar estudar muito. E se fez sentido para você, talvez faça sentido para outras pessoas também. Então já aproveita e compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que não sabe nada sobre investimentos, mas que quer começar a investir. Talvez esse vídeo seja a porta de entrada para ela começar a comprar os seus ativos. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, espero que ela seja valiosa na construção do seu patrimônio. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá!